vamos falar sobre a nova lei de improbidade administrativa. Mas calma, se você ainda nem conhece a velha, fica tranquilo que a gente vai te passar todas as informações agora. Embora o país seja formado por 26 estados, pelo Distrito Federal e por mais de 5.500 municípios, estudos revelam que apenas 9% dos advogados brasileiros atuam em direito público. Isso significa que sobram gestores e falta gente especializada para prestar consultoria e assessoria jurídica para essa galera. Se você não é parte desses 9%, talvez ainda não saiba que uma das principais preocupações de quem atua na administração pública é a prática de improbidade administrativa, que pode gerar desde uma multa até a suspensão dos direitos políticos do gestor por até 14 anos. E é por isso que hoje eu vou te ensinar neste vídeo tudo o que você precisa saber sobre improbidade administrativa e por que esse conhecimento pode ser uma grande oportunidade para você. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e procuradora municipal. Recentemente, eu larguei meu cargo público para atuar com assessoria na administração. Desde então, eu tenho acompanhado de perto as dificuldades reais de um gestor e como uma equipe especializada pode facilitar muito a vida de quem toma decisões que afetam dezenas de outras pessoas. Também observo como a formação jurídica no Brasil não prepara o advogado para atuar com os obstáculos da administração. E é por isso que, se você quer atuar no mercado que tem muita demanda e pouca oferta, já vai dando like nesse vídeo para eu saber que você gosta de conteúdos desse tipo. Imagine a seguinte situação: depois de anos vendo as coisas acontecerem da mesma forma na sua cidade, você decide fazer alguma coisa. Reúne a família e os amigos para uma conversa séria, organiza o seu negócio e as suas finanças para ficar afastado por um tempo e se lança candidato a prefeito. Você é eleito ainda no primeiro turno, contrata uma equipe e começa a trabalhar. Ao final do mandato, você realmente acredita que fez um bom trabalho. 5 anos depois de deixar o seu cargo, você é surpreendido com uma ação de improbidade administrativa sobre um ato do qual você nem se lembra mais e sequer foi avisado à época que aquilo poderia representar um problema no futuro. Fala a verdade para mim, ninguém quer se ver numa situação assim, não é mesmo? Mas ela é mais recorrente do que você imagina. E é por isso, advogado, que aprender sobre improbidade administrativa pode te tornar escasso num mercado cuja demanda é infinita. A primeira informação importante que eu tenho para te passar é o que é improbidade e a quem ela se aplica. Bom, a improbidade administrativa é uma forma de responsabilização de agentes públicos que é diferente da prática de um crime ou daquela responsabilização que se obriga a indenizar uma outra pessoa. Ela é voltada especialmente para agentes públicos e ela tem o intuito de proteger o patrimônio público ou patrimônio social. E para falar de agente público, o que se entende por agente público para fins de improbidade administrativa? Bom, o agente público ele pode ser um agente político, como um vereador ou um prefeito, um servidor público efetivo, como um professor municipal ou mesmo um médico da rede pública de saúde, ou mesmo aquele ocupante de um cargo comissionado, como um assessor jurídico ou como o diretor de uma unidade. Mas a lei de improbidade é ainda mais abrangente do que isso. E ela diz que vai praticar improbidade, pode praticar improbidade qualquer pessoa que tenha um vínculo, qualquer vínculo, com a administração direta, indireta ou com alguma entidade privada que receba um incentivo ou um benefício do poder público. E esse vínculo ele pode ser transitório e sem remuneração. Isso significa que quando você consegue um estágio não remunerado lá no fórum da comarca ou na prefeitura, ou mesmo quando você está lá exercendo bravamente as suas funções de mesário nas eleições, ainda assim você pode praticar improbidade administrativa, mesmo que o teu vínculo dure 1 ou 2 dias e que não tenha remuneração nenhuma em decorrência daquela atividade. Tem mais! A lei de improbidade também fala sobre o particular que tenha concorrido ou induzido a prática de improbidade administrativa. Então, esse particular, de forma dolosa, ou seja, intencional, também contribuiu para a prática de ato de improbidade administrativa junto com o agente público. Nesse caso, os dois serão responsabilizados. E o que dizer da pessoa jurídica? Será que PJ também pratica improbidade administrativa? Nesse caso, o regramento é um pouquinho diferente. Como regra, a pessoa jurídica também pratica improbidade
improbidade administrativa. Ela só não vai ser responsabilizada por improbidade quando esse ato também constituir uma punição numa outra lei, que é a 12.846 de 2013. Essa lei vai ser tema de um outro vídeo, até porque eu não quero que esse fique muito extenso. Outra informação importante é que, mesmo no caso de morte do agente que praticou o ato de improbidade, ainda assim a gente vai ter a responsabilização. Como assim, Raíza? O herdeiro, né, daquele titular que faleceu também pode ser obrigado a reparar o dano causado pelo ato de improbidade no limite do valor que ele recebeu a título de herança. Então, obviamente, isso não vai afetar o patrimônio particular dele, mas o valor transferido para ele a título de herança pode sim ser atingido para fins de responsabilidade por improbidade administrativa. E isso vai ainda mais longe com relação à pessoa jurídica, que sofreu alguma alteração contratual, ou que se transformou, se fundiu, ou que passou por algum processo de cisão. Nesse caso, a nova PJ também será obrigada a indenizar no limite daquilo que foi transferido para ela, salvo se for comprovada alguma fraude ou alguma simulação. Aí, nessa hipótese, é um pouquinho diferente, porque a nova PJ, que estava em conluio com a PJ anterior, também será obrigada a indenizar integralmente o dano. A segunda informação mais importante que eu tenho para te passar sobre a nova lei de improbidade é que, bom, esse gestor ou esse servidor, ele pode acabar sendo responsabilizado em 3 esferas diferentes. A responsabilidade de quem atua com a coisa pública, ela é um pouquinho mais severa mesmo e tem que ser assim. Olha só essa situação. Imagine que um prefeito ou um governador tenha pegado emprestado uma retroescavadeira da administração pública para terminar a construção de um sítio particular que ele tem. Nesse caso, esse gestor ou esse prefeito, esse governador, acabou se utilizando de um bem público para uma obra privada. Então ele acabou usufruindo de um recurso que é destinado à coletividade. Essa situação vai gerar para ele uma responsabilização tríplice. Esse fato ele pode caracterizar crime de responsabilidade, que é um crime específico para prefeitos, governadores, agentes políticos no geral. Esse crime de responsabilidade, especificamente esse ato que ele cometeu de se utilizar da coisa pública em proveito próprio, pode gerar para ele uma prisão de 2 até 12 anos. Além disso, ele também pode ser condenado ao pagamento de uma multa. Mas não para por aí não. Dentro desse crime de responsabilidade, ele também pode perder o mandato e ainda sofrer uma condenação de inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo ou função pública pelo prazo de até 5 anos. Veja que só essas penalidades que eu já listei na lei do crime de responsabilidade já são suficientes para gerar muito medo, sem sombra de dúvidas. E tem que ser assim porque, como eu disse, a responsabilidade de quem lida com a coisa pública, ela é mais severa. Só que não para por aí. Além do crime de responsabilidade, essa única conduta também pode caracterizar a improbidade administrativa. E olha só o que vai acontecer com esse gestor na improbidade administrativa. Além dele ser condenado a devolver os valores e os bens que ele acresceu ao seu patrimônio de forma indevida, então naquele nosso exemplo da retroescavadeira, imagine que esse prefeito ou esse governador não tenha pegado emprestado, mas ele decidiu se apropriar mesmo daquela máquina pública. Nesse caso, imagine a situação, ele vai perder o bem que ele se apropriou, ou se ele tivesse se apropriado de algum valor, ele teria que perder também aquele valor. Mas não para por aí. Ele também vai ter a penalidade de suspensão dos seus direitos políticos, e esse prazo pode chegar até 14 anos, dependendo das circunstâncias em que esse ato de improbidade foi praticado. Imagine que a suspensão dos direitos políticos, ela não é só a proibição de ser votado, mas ela também é a proibição de votar. E além disso, ela também vai impedir a participação em qualquer atividade que exija o pleno gozo dos direitos políticos, como, por exemplo, assumir um cargo num concurso público. Mas a lei de improbidade, ela é mais severa do que isso e ela traz outras penalidades, como, por exemplo, a perda do cargo que o servidor ocupava à época dos fatos. Eu já vou te adiantar que a nova lei de improbidade, ela foi mais branda nesse sentido, e ela foi de encontro àquilo que já
tribunais superiores. Mas eu vou voltar para esse tópico daqui a pouco, tá? Eu não vou esquecer. Além da suspensão dos direitos políticos e da perda dos valores que foram acrescidos indevidamente, e também a perda da função, esse único fato também pode gerar o pagamento de uma multa e, além disso, se for uma pessoa jurídica, uma penalidade que também pode ser aplicada é a proibição de contratar ou de receber auxílios ou subvenções do poder público. Esse prazo também pode chegar até 14 anos. Veja que a penalidade, até agora eu já te falei de 2 esferas e cada uma dessas esferas traz mais de uma penalidade. E essas penalidades podem ser aplicadas de forma cumulada. Então eu vou ter a aplicação cumulativa dessas penalidades em cada uma das esferas. Mas vamos além no nosso exemplo. Imagine que no uso dessa retroescavadeira, esse gestor público acabou lesionando alguém. Ele, como um agente privado naquele momento, acabou lesionando alguém porque utilizou de forma indevida aquela máquina, não tinha o equipamento necessário para manusear aquela máquina. Nesse caso, ele também vai ser obrigado a indenizar aquela pessoa lesada por danos materiais, morais ou estéticos. Então, todas essas situações, elas geram para o servidor uma responsabilidade tríplice. E todos os agentes públicos, políticos ou não, servidores públicos ou não, eles podem sim ser responsabilizados nesse caso, na tríplice esfera de responsabilização. Então, isso significa que eu posso ter a aplicação da responsabilidade tríplice para todos os agentes públicos, com exceção de um único agente. Há um único agente que não vai responder por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa. E esse agente é o presidente da República. No mais, com todos os demais, a responsabilização vai ser tríplice. E tem mais. Além de tudo isso que eu te falei, no caso da improbidade administrativa, se houver ressarcimento ao erário, então se houver um prejuízo econômico para o poder público, o juiz ele ainda pode determinar que seja congelado uma parte do patrimônio que é chamado de indisponibilidade dos bens para garantir o ressarcimento ao poder público daquele dano que foi sofrido pela administração. E veja que eu falei o juiz porque a improbidade ela só pode ser responsabilizada na via judicial. Então eu não tenho uma condenação administrativa por improbidade. Eu até posso ter uma infração disciplinar com base na prática de um ato de improbidade, que é uma outra questão, mas a ação de improbidade em si ela é uma ação judicial e apenas o juiz pode condenar alguém por improbidade administrativa. Ainda assim, durante esse processo, como eu te falei, existe a possibilidade de indisponibilidade dos bens. Agora, eu vou dizer que essa não é uma hipótese que vai abarcar todos os casos de improbidade. Ela vai exigir algum indício de dilapidação de patrimônio ou algo do tipo, tá? Mas ainda assim, veja que essa segunda informação que eu te passei mostra a gravidade da improbidade administrativa e por que você, advogado, que for atuar como assessor ou consultor na administração, tem que tomar todo o cuidado possível para evitar qualquer prática de improbidade administrativa. Tá, Raíza, mas como assessor, a minha preocupação é evitar qualquer ato de improbidade. Então, que tipo de conduta do gestor pode caracterizar a improbidade administrativa? Essa é uma pergunta muito boa e nos leva à terceira informação que eu tenho para te passar hoje. A lei, ela divide 3 espécies de ato de improbidade administrativa. A primeira espécie seria o enriquecimento ilícito, um ato que gera um enriquecimento ilícito. A segunda espécie, um ato que provoca um dano ao erário. Ou a terceira espécie, um ato que viola o princípio da administração pública. Essas 3 espécies, elas vão gerar diferentes penalidades e que a gente já vai tratar num momento específico. Uma informação muito importante que eu tenho que adiantar para você é que a nova lei, agora, ela exige o dolo como comprovação para a prática de ato de improbidade. Então, para eu condenar alguém por improbidade administrativa, eu tenho que comprovar o dolo para a prática daquele ato. Isso já é uma diferença gritante em relação à lei anterior, porque eu tinha hipóteses em que um ato culposo, que é aquele ato que não tem a intenção de gerar aquele prejuízo, um ato decorrente de um erro, por exemplo, esse ato poderia
ser responsabilizado na lei antiga. E isso mudou bastante, de forma significativa. Hoje, não só eu tenho a exigência de que a demonstração de dolo para a condenação, então hoje não só eu tenho a exigência de uma vontade livre e consciente para a prática de um fim ilícito, como também existe uma previsão expressa na lei de que o mero exercício de competências públicas por si só não vai caracterizar improbidade administrativa. Então, se eu não tiver a comprovação da finalidade ilícita, eu vou afastar a responsabilização por improbidade. E essa questão do dolo gerava uma insegurança jurídica muito grande, porque imagine que em qualquer conduta, em qualquer trabalho, existe margem para erros. E é claro que um erro cometido por alguém que vai gerar prejuízo a terceiro, seja esse terceiro uma entidade pública ou um particular, por exemplo, é claro que esse particular e esse terceiro não é obrigado a arcar com esse ônus sozinho. Então a gente pode sim falar em ressarcimento daquele prejuízo. Mas, de acordo com a lei anterior, não é só de ressarcimento que a gente está falando, não. As outras penalidades, como perda da função, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar ou pagamento de multa, também poderiam ser aplicadas no caso de ato culposo, dependendo da situação. E isso realmente era um desestímulo para quem queria atuar de forma íntegra na administração pública, porque, como eu te falei, é comum que no trabalho a gente cometa alguns erros. E foi por conta disso que, ainda na lei anterior, os tribunais foram pacificando o entendimento de que, na verdade, a improbidade administrativa ela não busca punir o servidor que é inábil para o exercício do cargo, não busca punir o erro por si só, mas o que se busca tutelar, na verdade, é o servidor ímprobo, o servidor desonesto. Então, é a desonestidade na administração. E os entendimentos e o entendimento dos tribunais já era esse, até que agora a nova lei vem e pacifica, exigindo vontade livre e consciente para a prática de um fim ilícito. Agora, vamos às 3 espécies de atos de improbidade administrativa. A primeira espécie é o enriquecimento ilícito. Então, o enriquecimento, um ato que gera enriquecimento ilícito, é aquele que traz uma vantagem ilícita, indevida, para o servidor que está praticando aquele ato, para o agente que está praticando aquele ato. Então, eu estou falando aqui de uma vantagem que é indevida. Eu não posso caracterizar a improbidade administrativa por algo que é devido ao agente. Mas imagine que, em razão daquele cargo, naquele nosso exemplo da retroescavadeira, o acesso àquela máquina pública só veio por conta do cargo dele. Então, a punição ela é diferenciada para quem tem acesso a bens e patrimônio público por conta do cargo que ocupa. Por quê, Raíza? Porque nessas situações, o acesso àquele bem, àquele pertence público, ele tem que estar vinculado a uma finalidade pública, ao atendimento das necessidades da coletividade. Eu não posso simplesmente permitir que um servidor se aproprie de uma coisa que é pública para o interesse privado. E é por conta disso que essa espécie de improbidade administrativa é a que tem punições mais severas, cuja suspensão dos direitos políticos, por exemplo, pode chegar até 14 anos. Mas também é possível que eu tenha um ato que gera um prejuízo, uma vantagem a terceiro. Então, nesse caso, o agente que está praticando o ato não é a pessoa beneficiada. Eu vou ter um outro enquadramento de improbidade administrativa, não mais na vantagem no enriquecimento ilícito, mas lá no prejuízo ao erário. Então, esse benefício para que o outro receba uma vantagem devida vai caracterizar essa espécie de improbidade administrativa. E eu tenho situações menos óbvias que também se enquadram dentro dessa espécie de improbidade administrativa, como, por exemplo, um servidor que concede um incentivo fiscal para uma determinada empresa sem observar as formalidades legais. Veja que a importância do assessor jurídico é imensa, porque cabe a ele garantir que o gestor adote todas as formalidades legais necessárias para que ele não incorra em ato de improbidade. Por fim, nós temos a última espécie de improbidade administrativa, que é o ato que atenta contra os princípios da administração pública.
Essa hipótese é um pouquinho mais genérica, mas ela também traz penalidade severa, como, por exemplo, o pagamento de uma multa no valor de até 24 vezes a remuneração do agente que está praticando o ato. Nesse caso, a gente tem algumas hipóteses, alguns exemplos para te trazer em relação à improbidade que viola o princípio da administração, como, por exemplo, negar publicidade a um ato oficial. Se aquele ato deveria ser publicado e eu, servidora, que sou responsável por isso, deixo de praticar, deixo de fazer aquela publicação, eu estou violando o princípio da publicidade, o princípio da transparência. Isso pode sim ser caracterizado como improbidade. Olha um outro caso também. Se eu tiver acesso a uma informação privilegiada ou a uma informação sigilosa em razão do meu cargo e eu acabo divulgando isso para terceiros, né, de forma indevida. Essa divulgação de informação oficial que era sigilosa e que eu só tive acesso a ela por conta do meu cargo, também pode caracterizar a improbidade nessa espécie que a gente está tratando, que violação de princípios da administração pública. Bom, você viu que a improbidade administrativa ela traz várias penalidades e ela traz uma responsabilização muito severa. E eu tenho que repetir para você que, na verdade, a coisa mais importante hoje, a mudança mais significativa na nova lei é justamente a exigência de dolo. No ato de improbidade que gerava um prejuízo ao erário, eu poderia ter a responsabilização mesmo nos atos culposos. Hoje isso não existe mais. Mas eu tenho uma informação muito legal para te trazer. E o que dizer daqueles atos que foram praticados na vigência da lei anterior, mas a responsabilização, o processo investigativo ou mesmo a ação judicial vai correr agora na vigência da nova norma? E imagina que essa situação, o servidor cometeu um ato com culpa, não tinha dolo, mas eu vou aplicar a lei antiga, que exigia só a culpa, e não exigia a intenção do servidor, ou eu vou aplicar a nova lei que exige o dolo e exige a intenção? Bom, eu já vou te adiantar que é importante a gente aguardar o posicionamento dos tribunais superiores. O próprio STF já foi provocado a respeito dessa matéria. No entanto, a jurisprudência caminha para o entendimento de que normas de direito sancionador, ou seja, aquelas normas que vão aplicar uma penalidade a alguém, a uma pessoa física, a uma pessoa jurídica, dentro ou fora da administração, elas possuem um regramento semelhante. E você deve lembrar lá das suas aulas de direito penal, por exemplo, que a norma penal benéfica ao réu, ela vai retroagir em benefício do réu. Então aqui, em relação à improbidade administrativa, eu aplicaria não por ser uma norma de direito penal, mas por ser uma norma de direito sancionador. Então, por enquanto, o entendimento que prevalece é que essa norma ela vai retroagir por ser mais benéfica ao réu, tá? No caso, ao servidor investigado. Mas, como eu te disse, a gente precisa aguardar o posicionamento dos tribunais superiores para ter uma posição definitiva em relação a isso. Mas eu prometo que eu volto aqui com a atualização para você. E a quarta informação que eu vou te passar é por que um gestor público ou um servidor pode acabar perdendo o cargo ou perdendo o mandato por conta da prática de um ato de improbidade. E aí a gente vai entrar nas penalidades que são aplicadas de acordo com a lei. Primeiro que a gente tem que pensar que são 4 penalidades que a lei prevê. Eu tenho a perda da função pública ou do cargo, a suspensão dos direitos políticos, a aplicação de multa ou mesmo a proibição de contratar. Além dessas 4 penalidades, eu ainda tenho o ressarcimento ao erário. Sempre que houver um prejuízo para a administração, para o poder público, o servidor que causou a lesão, ele vai ser obrigado a reparar integralmente aquele dano. Mas o que vai variar, na verdade, é exatamente o tempo da aplicação de algumas penalidades e o valor da multa. Então, no caso de um ato que gera enriquecimento ilícito, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar, elas podem chegar a até 14 anos, dependendo da gravidade do fato e das circunstâncias em que aquele ato foi praticado. Já a multa, ela vai corresponder ao valor que foi recebido indevidamente pelo servidor, o valor do bem ou do benefício que ele recebeu. Já no caso de ato que gera um prejuízo ao erário, um dano ao erário, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar, elas vão chegar a até 12 anos. Já a multa vai ser equivalente ao valor do dano sofrido pela administração.
Por fim, no caso do ato que atenta contra o princípio da administração, eu não tenho as penalidades de perda da função pública ou de suspensão dos direitos políticos. Mas eu tenho a aplicação da multa, que pode chegar ao valor de 24 vezes a remuneração do agente, e eu também vou ter a proibição de contratar, aplicável a pessoas jurídicas, que pode chegar ao prazo de até 4 anos. Eu tenho mais algumas informações importantes para te passar no quesito de penalidades. A primeira coisa é que, em qualquer caso, a multa ela pode ser aplicada até o dobro pelo juiz, desde que, pelas circunstâncias ali do fato, seja possível verificar que a situação econômica do agente e o próprio valor auferido ali a título de vantagem ou de dano, ele não vai ser suficiente para reprovar e impedir o cometimento de novas infrações ou de novo ato de improbidade. Nesse caso, o juiz vai aumentar o valor da multa para o dobro daquilo que já foi aplicado, justamente para gerar a reprovação dessa conduta e para que tenha também um efeito pedagógico. A segunda informação que eu tenho importante para te passar dentro do tópico de penalidades é que a pessoa jurídica, a intenção da aplicação da pessoa jurídica não é paralisar as atividades ou quebrar a empresa. Mesmo porque, nesses casos, quem sofreria um prejuízo maior é aquela população local, que vai perder a geração de renda e de empregos ali. O que se busca, na verdade, é ter um grau de reprovabilidade da conduta para a pessoa jurídica. Ainda assim, a intenção não é aplicar uma multa que seja tão pesada que, para pagar, a empresa precisa fechar as portas. Por fim, uma outra informação relevante é que a perda da função pública, hoje, de acordo com a nova lei, a perda da função ou do cargo vai ser restrita ao cargo que era ocupado à época. Então, da mesma natureza que era aplicado, que era o cargo ocupado à época dos fatos. Como assim, Raíza? Bom, uma ação de improbidade ela pode demorar um pouco. Imagine que na época da prática do ato, esse servidor, na verdade, era um vereador. Ele tinha sido eleito vereador ali na sua cidade e aí, eventualmente, ele praticou um ato de improbidade administrativa, mas quando saiu a condenação lá no final da ação, esse servidor já tinha sido eleito deputado estadual. Antigamente, os tribunais entendiam, como não havia essa previsão na lei anterior, quem decidia isso eram os tribunais. E eles tinham o entendimento de que essa perda do cargo ou da função era para o cargo da época. Então, o servidor, mesmo como deputado estadual, ele perderia o seu cargo de deputado, o seu mandato de deputado estadual. Hoje, pela previsão da nova lei, ele só vai perder o cargo de mesma natureza que ele ocupava à época. Então, se ele foi reeleito no cargo de vereador, ele vai perder o cargo de vereador. Agora, ele no cargo de prefeito ou de deputado estadual, essa penalidade de perda da função pública, ela vai deixar de ter uma aplicação na prática, porque o cargo é diferente. Por fim, a última informação que eu tenho para te passar é que, no caso da proibição de contratar ou de receber qualquer tipo de incentivo do poder público para as pessoas jurídicas, essa penalidade é restrita ao ente público onde foi praticado o ato de improbidade administrativa. Como assim? Imagine que a pessoa jurídica tenha cometido um ato de improbidade que gerou um prejuízo ao patrimônio daquele município. Nesse caso, ela não vai ficar proibida de contratar com o Estado ou com a União, ou mesmo com outros municípios. O juiz, dependendo das circunstâncias do caso, também pode estender essa aplicação de proibição de contratar para além daquele ente público. Então, é possível que o juiz estenda essa aplicação para outros municípios ou até mesmo para o Estado, quando a circunstância assim exigir. É importante eu te avisar que os atos praticados pelo gestor público durante o período em que ele está cumprindo o mandato ou durante o tempo em que ele exerce e ocupa um cargo público, eles podem gerar efeitos por muitos anos depois de ele sair do cargo ou de terminar o mandato. Tá, Raíza, mas quanto tempo depois esse ato pode continuar produzindo efeitos? Antigamente, o prazo prescricional, que é o prazo para o ajuizamento da ação e para o cumprimento das penalidades, era de 5 anos a partir do momento em que o servidor, em que o gestor, ele deixa o cargo ou termina o mandato. Se houvesse uma reeleição naquele mesmo cargo, esse prazo seria contado a partir do término desse segundo mandato. Acontece que, para entidades privadas
que recebem recurso público ou incentivo fiscal e também são sujeitas da lei de improbidade, esse prazo de 5 anos seria contado a partir do momento em que ela entregar as contas, entregar a versão final das contas de utilização daqueles recursos. É comum que entidades privadas, e é até exigível, que essas entidades que recebam recursos públicos, elas precisam prestar contas da forma de utilização e aplicação daqueles recursos públicos. E a partir do momento da entrega dessas contas é que começa a correr o prazo prescricional de 5 anos. Além disso, se o ato de improbidade também fosse uma infração disciplinar lá no Estatuto do Servidor e essa infração fosse punida com demissão, seria aplicável o mesmo prazo prescricional, que normalmente também é de 5 anos nos estatutos. Mas veja que nós tínhamos 3 regras distintas para a contagem do prazo prescricional. Isso, na verdade, é uma regra antiga, porque a nova lei de improbidade, ela traz um novo regramento sobre essa matéria. Hoje, a prescrição ela é de 8 anos, então o prazo prescricional é de 8 anos contados da prática do ato de improbidade, ou no caso de uma infração que seja permanente, ou seja, que ela continua produzindo seus efeitos por um bom tempo e ela vai sendo praticada dia após dia, nesse caso o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que cessar a permanência. Tá, mas existem algumas hipóteses de interrupção e de suspensão desse prazo prescricional. Eu já vou me adiantar para te falar a diferença entre um instituto e outro. A suspensão, ela, quando acontece, ela vai paralisar aquele prazo e ele volta a correr pelo prazo restante. Então imagine que uma ação de improbidade contra um indivíduo qualquer tenha sido suspensa no 5º ano. Nesse caso, quando esse prazo voltar a correr, ele vai voltar a correr pelo prazo de 3 anos, que é o período restante até completar os 8 anos da lei. Já a interrupção, para fins especificamente de improbidade administrativa, ela vai paralisar o prazo, mas quando ele voltar a correr, ele vai voltar a correr pelo prazo de 4 anos, que é metade do prazo total. E isso é uma previsão expressa da própria lei de improbidade administrativa. E é importante dizer que esses prazos eles são relevantes para saber quando é que se interrompe, quando se suspende e quando eu vou poder propor essa ação. Se eu propuser essa ação fora desse prazo, o Estado vai perder o direito de punir aquele servidor por ato de improbidade administrativa. Tá, mas quais são as hipóteses de suspensão e de interrupção do prazo prescricional? A suspensão do prazo prescricional, ela acontece por até 180 dias durante o período de investigações cíveis para a prática de ato de improbidade administrativa. Como assim, Raíza? Bom, a ação de improbidade ela é judicial. Então, apenas o juiz pode condenar alguém por improbidade administrativa. Mas talvez, antes do ajuizamento da ação, seja necessário que o Ministério Público, por exemplo, adote algum processo administrativo, alguma investigação no âmbito civil, para que ele consiga elementos suficientes para convencer o juiz de que aquele ato de improbidade foi praticado. Durante esse período de investigação, o prazo prescricional não está contando, ele fica suspenso por até 180 dias. E o que vai acontecer se o procedimento investigativo não for concluído dentro desse prazo de 180 dias? Bom, aí a investigação vai continuar, mas o prazo vai voltar a correr pelo período restante. E com relação à interrupção do prazo prescricional, eu tenho 3 hipóteses de interrupção. Primeiro, o ajuizamento da ação de improbidade interrompe o prazo prescricional. Depois, a publicação da sentença condenatória, então se o processo correr e ao final o juiz condenar e entender que de fato ocorreu improbidade administrativa e aplicar as penalidades, a publicação dessa sentença condenatória também é uma hipótese de interrupção do prazo prescricional. E por fim, falando em segunda instância ou em tribunais superiores, o acórdão que vai confirmar aquela sentença condenatória ou que vai reformar a sentença de improcedência também é uma hipótese de interrupção do prazo prescricional. Veja que nós falamos de 3 hipóteses de interrupção.
A primeira delas é o ajuizamento da ação, a segunda delas é a interrupção do prazo prescricional pela publicação da sentença condenatória e, por fim, a publicação do acórdão que vai confirmar a sentença condenatória ou que vai reformar a sentença de improcedência. E eu vou te dar uma dica extra agora, tá? A nova lei de improbidade administrativa, ela diz que se o gestor público tomar uma decisão com base num parecer da sua assessoria jurídica e esse parecer atestar a legalidade daquele ato, ou seja, aquele parecer comprova e confirma que aquele ato está válido, se esse gestor vier a responder por uma ação de improbidade administrativa, o que vai acontecer é que a lei obriga que essa assessoria defenda o gestor judicialmente. Isso é mais uma presunção de que o gestor estava de boa fé porque ele seguiu o parecer da tua assessoria jurídica. Isso só comprova a importância de uma boa equipe especializada para evitar que ações assim aconteçam e para prevenir a prática de qualquer tipo de ato de improbidade administrativa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de apertar o botão de curtir caso você ainda não tenha feito e me seguir nas redes sociais. Tchau, tchau e até a próxima!